paz do Senhor, amados irmãos, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos no 4º dia de campanha do mês de janeiro. Jejum, oração, nos consagrando, lendo a palavra de Deus diariamente, e estamos também no plano anual da leitura da palavra de Deus. Já tivemos o nosso momento de oração de 4 horas da manhã, já tivemos a oração e reflexão amanhecendo com Deus, e agora estamos com a palavra pastoral que o Senhor nos dá aqui para que possamos nos alimentar mais um pouco deste alimento tão precioso que é a palavra de Deus. Então vamos ler aqui em Efésios capítulo de número 5, versículo 1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém mais, antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Amados irmãos, devemos ser legítimos filhos e filhas de Deus. Há entre nós os que dormem, os fracos e os doentes, e precisamos despertar para encontrá-los e identificá-los, e assim, sendo todos identificados, levemos a preciosa palavra de Deus, trazendo a presença do Espírito Santo em suas vidas, não somente em palavras, mas também em atitudes. Com um bom caráter, encontramos uma facilidade de chegar àqueles que estão afastados do caminho de Deus. Amém? Eu oro a Deus diariamente para que Deus venha iluminar os corações dos perdidos, dos cansados, dos oprimidos, e que, como santos, separados para a boa obra, separados para fazer o ID de Jesus, precisamos ter um amor não fingido, mas um amor verdadeiro. Devemos ser legítimos filhos de Deus, filhas de Deus. Não podemos viver como cópia, não podemos viver com aparência. Muitos estão vivendo pela aparência, se dizendo ser filhos de Deus, filhos da promessa, estão nas praças, nas ruas, né, nos templos, e ali estão se apresentando como filhos e filhas de Deus, quando na verdade são apenas cópia, né? São falsos, não têm a legitimidade de filho e de filha de Deus. Existem as qualidades que vão identificar se as pessoas são verdadeiramente filhos da promessa ou não. Aqui encontramos os filhos da desobediência, e os filhos da desobediência têm um pai, e o nome deste pai é o diabo. Então qualquer pessoa que vive na desobediência são desordenados, pessoas que não têm princípios, que vivem sem respeitar as leis. Então essas pessoas são conhecidas como filho da desobediência e têm por pai o diabo. Mas os filhos da obediência têm por pai o Deus, o Supremo, Criador do céu e da terra.
Então sejamos legítimos. E se você ainda não confessou a Cristo como Salvador, confesse hoje. Se você ainda não compreende ainda as Sagradas Escrituras, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, o pastor da sua igreja, seja, se você ainda não se congrega, você ainda não tem uma igreja ainda definida, procure um homem de Deus, procure o pastor, peça a ele orientações e você terá as orientações devidas para seu crescimento espiritual. Precisamos sim ser legítimos e não falsos. Precisamos ter a legitimidade de Cristo através da nossa conduta, dos nossos hábitos. Devemos ter um bom caráter, ser honestos, como lemos aqui em Efésios capítulo de número 5, que devemos ser imitadores de Cristo, ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nossos pecados. E aqui faz um alerta também no texto que Deus não se agrada daqueles que estão na prostituição, na impureza, na avareza. Deus ele não está contente com aqueles que estão vivendo nas chocarrices, vivendo desordenados, estão na idolatria, estão vivendo, são avarentos, são pessoas impuras, fornicadores. Essas pessoas elas não são legítimas, mas aparentemente, na aparência, eles se parecem com os legítimos. O falso ele tem uma aparência nítida com o verdadeiro. Olha, veja bem, quando Jesus esteve nas bodas de Caná da Galileia, Jesus pediu que os servos colocassem águas dentro das talhas. E as águas foram colocadas dentro de talhas e em seguida Jesus pediu que um daqueles homens tomasse um pouco daquela água e levasse ao mestre-sala. O mestre-sala, porém, tomando daquela água, ele não tinha mais o gosto de água. Ali era vinho, e vinho de primeira qualidade. Mas, conjecturando, eu posso afirmar que aqueles servos disseram, olha, aí não é vinho, isso aí é água. É água. E o mestre-sala disse, não, eu estou tomando do melhor vinho. Eu estou consciente de que isto que eu estou tomando é vinho. Mas os servos refutaram e disseram, é água, nós colocamos água dentro das talhas, como pode ser vinho? E eu acredito que eles devem ter tomado daquela também um pouco e disseram, realmente é vinho. Então é isso, ser legítimo. Se você estava no mundo e você disse que é filho de Deus, é filha de Deus, o mundo não pode mais estar na sua vida cotidiana. Você entende isso? Preste atenção. Uma vez que você aceita Jesus como Cristo, Salvador da sua vida, a sua vida tem que mudar. Se você entra dentro da igreja, começa a ler Bíblia, você ora, você anda com as pessoas religiosas e você não muda seu caráter, não muda sua personalidade, você continua na prostituição, como diz o texto aqui, vive ainda na torpeza, na impureza, são avarentos, gananciosos, idólatras, são pessoas prostitutas, cheias de inimizade, de porfias, torpezas, parvoices, chocarrices. Se estão vivendo ainda nisso aí, então você não é legítimo. O legítimo filho de Deus, ele não aplica as coisas do mundo na sua vida cotidiana. Reflita sobre isso. Seja legítimo filho e filha de Deus. Os legítimos filhos e filhas de Deus são transformados.
Existe neles a bênção de Deus. Então, assim como aquela água foi apresentada ao mestre Sala, e ele quando toma, não tem mais gosto de água, é vinho. E os servos, por refutarem e provarem, disseram, de fato é vinho, mas nós colocamos água dentro das talhas. As pessoas podem até não ver você como homem de Deus e mulher de Deus, mas Deus sabe quem você é e o propósito que Ele tem para a sua vida. Então não se preocupe com a aparência, não se preocupe se as pessoas vão ver você como homem de Deus ou mulher de Deus. Você deve sim se preocupar em viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você deve tornar visível a presença de Jesus Cristo na sua vida. Tornar visível a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso sim, através do seu bom caráter, através da sua conduta, da forma e a maneira como você lida com as coisas e com as pessoas, vai denunciar se você é realmente filho e filha de Deus, se você é legítimo. Pedro, mesmo ele negando a Cristo, mas existia uma legitimidade nele, porque disseram, você nega que é discípulo de Jesus, mas você se veste como ele, você fala como ele, você tem a aparência dele. Então, amados irmãos, vamos ser legítimos filhos de Deus, vamos ser obedientes, vamos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Vamos nos apresentar como filhos e filhas obedientes e cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, hoje é o 4º dia da campanha. E neste dia de hoje, quero apresentar mais uma vez você a Deus. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, trazendo esta palavra pastoral para a tua vida. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.